Ok, aqui estamos mais uma vez com Uvas e Personalidades. Hoje com Carol de Bassi, ilustradora, tatuadora, advogada. Lá está. Polivalência, um canivete suíço profissional. Carol, obrigado por teres vindo ao meu programa, Uvas e Personalidades. Para quem não te conhece, quem é Carol de Bassi? Canivete suíço? Canivete suíço? Mais ou menos isso. Bom, eu sou designer, né? Formada em design gráfico, ilustradora, apaixonada por arte sempre, desde sempre, né? E sou micropigmentadora, tatuadora e advogada. Como é que surgiu, ou como é que tu consegues conciliar essa assemblagem entre o séptico com a liberdade cultural? Como é que tu consegues conciliar isso? Repita a pergunta. A leveza da arte com a estrutura séria da advocacia. Como é que tu consegues conciliar isso? Bom, na verdade, eu tenho que virar uma chave mesmo, né? Então, assim, eu acho que o direito está inserido na nossa vida em todos os aspectos, né? Então, eu costumo dizer que até a matéria do direito, claro, não todas, né? Mas assim, a Constituição Federal, esse tipo de estudo, assim, deveria ser dado desde o ensino fundamental. Para a gente aprender a ter mais segurança, inclusive na vida civil, né? Então, o direito me dá essa segurança. Antes do direito, eu não era tão segura assim para defender, assim, digamos, não o meu pensamento, mas assim, para me colocar de uma forma mais segura. E a arte é o subjetivo, é a contemplação da natureza, é realmente diferente. Para colocar os dois juntos, eu vejo assim só de uma forma prática mesmo, né? Que é o que eu estou alcançando agora na tatuagem e na micropigmentação, colocando o direito dentro dessa matéria. Tu falaste que assim, é inédito, tá? Mas assim, a questão da Carol é assim, o direito na tatuagem, assim, é inédito, é a situação, e é um âmbito que pouca gente alcançou ou muitas vezes não conhece. Explica-me um pouco sobre essa margem de conhecimento que a pessoa não tem para com a tatuagem, o direito na tatuagem. Explica-me lá. Bom, primeiro, João, eu quero só voltar um pouquinho, né? Dizer que não foi, que as coisas foram acontecendo, né? Assim, meio que sem querer foram me colocando nesse caminho do direito e tatuagem e micropigmentação. Mas como eu sempre fui muito apaixonada pela arte, nunca larguei totalmente, né? Até o meu ofício de ilustradora, artista, né? Eu sempre tive essas duas vertentes, mas quando eu migrei então para a tatuagem, foi uma maneira de trabalhar com arte aqui no Brasil, né? Porque assim, é difícil você se colocar como um artista plástico, né? Vendendo as suas obras, os teus quadros, etc. Então a tatuagem é muito popular aqui no Brasil, né? Tem muita gente que valoriza isso como arte, né? Tá mudando assim esse olhar na tatuagem, né? É uma arte mesmo, né? As pessoas são telas ambulantes, né? Então, quando eu resolvi sair do meu ofício assim mais sério na advocacia, digamos, né? Quando eu resolvi então seguir a minha intuição, a minha paixão e começar a trabalhar efetivamente com tatuagem, eu percebi que os tatuadores, né, como artistas que somos, né, não enxergam muito esse lado prático, né? Então, de diversas formas, assim, o lado prático eu digo desde da montagem de um estúdio, né, até uma ficha de anamnese que você tem que entregar para o teu cliente quando chega no estúdio, né? Então, contrato com o cliente, quer dizer, nós somos prestadores de serviço, né? Então, é o Código de Defesa do Consumidor que rege essa relação profissional, ali, prestador de serviço e consumidor, né? Então, eu comecei a perceber esse gap, assim, né? Esse espaço, então, que poderia ser preenchido com uma pessoa que fez direito e trabalha com arte, com tatuagem. E até não só com a tatuagem, né? Com a micropigmentação também. Que assim, por exemplo, não existe uma lei que rege a profissão de micropigmentador, né? Então, assim, tem uma lei específica
que regulamenta a profissão de esteticista, cosmetólogo, mas não micropigmentador. E o tatuador também seria interessante regulamentar essa profissão, ou a questão de direito autoral, plágio na tatuagem. Assim, tem N questões, assim, sabe, super interessantes que conciliam o direito e a tatuagem. E acontece de eu ser uma advogada e uma tatuadora. Tu achas que é possível correr o risco de uma cisão da arte natural do tatuador ao querer, aspas, legalizar a profissão? Bom, tem que ver até que ponto isso é interessante, né? Claro que para legalizar a profissão não é imprescindível que a pessoa, né, tenha que fazer uma graduação, né, ou um curso técnico. Mas, assim, tem as questões, o lado interessante da legalização, né, que pode existir, né, uma proteção a mais, né, com essa regulamentação da profissão de tatuador ou de micropigmentador. E também existe também a questão da informalidade, né, que aqui no Brasil também é muito interessante, né, porque tem tanta burocracia, né, ou até para você se auto-intitular, assim, né, um tatuador, um micropigmentador, né, formalmente, né, então, assim, existiriam, né, se fosse para regulamentar a profissão, várias condicionantes, que daí os tatuadores e micropigmentadores teriam que obedecer essas condicionantes conforme a lei, né. Ou seja, não criar cisão, mas vais criar uma estrutura organizada. Achas que vai assustar? Bom, eu não sei se assustar, mas burocratizar, pode ser, é possível? Burocratizar. Eu às vezes eu fico meio com o pé atrás, assim, sabe, com essa burocratização extrema, né, eu diria. Então, pode ser que complique um pouquinho, assim, né, então, por isso que eu acho que sempre tem que analisar os dois lados, né. É realmente interessante, né, essa regulamentação da profissão. Mas inicialmente tem que haver informação. Agora vamos para a parte mais pessoal, tá? Há pouco estávamos a falar nos bastidores, e assim, o aspecto, a postura, a fisionomia, o estilo, nada diz que a Carol de Bassi é tatuadora, tá? Vai dizer que é advogada. Como é que surgiu o clique dessa quebra de verniz? Então, na verdade, é tudo por amor à arte mesmo, né? Eu acho que você não tem que ter cara de alguma coisa para ser alguma coisa. Sim, mas a sociedade institui uma etiqueta. Isso, mas assim, eu acho que a sociedade às vezes é limitadora para todos os teus sonhos, né? Então, mas ocorreu, claro, né, de eu pensar, tá, eu vou me jogar aqui na carreira de tatuadora, inclusive numa loja, né, de artigos de tatuagem e micropigmentação, né, me perguntaram, você é micropigmentadora? Que a estética já tem também uma outra cara, eu diria, né. Então, para uma esteticista ou micropigmentadora, né, já se coloca de um jeito, e o tatuador, o que você imagina, João? Exatamente. Né, é aquela pessoa toda tatuada, até me perguntam, Carol, você não tem nenhuma tatuagem? Falei, pois parece que dói, né? Eu não tive coragem ainda, né? Mas eu quero me tatuar, né? E tem muito tatuador que faz isso, dizem até que é obrigatório para o tatuador se tatuar, né? Para sentir como é que é. Mas enfim, eu fiquei pensando nisso. Será que as pessoas vão confiar em mim com essa minha estética, né? Com essa minha cara, então, de não ter cara de tatuador? Mas eu acho que está mudando muito, sabe, o paradigma, né? As pessoas, inclusive, não esperam, assim, que tenha, né, que seja todo tatuado, ou com um alargador de orelha, ou que tenha um tipo de tatuagem. Esperam, assim, vão atrás da arte mesmo. Então, por isso que é bem importante, né, mostrar nas redes sociais, por exemplo, né, o trabalho. E eu não digo só o trabalho de tatuagem, mas um trabalho também de arte, né? Qual é o teu desenvolvimento na arte? Né, mostrar que você tem também mão para pintura, para desenho, tem uma firmeza de traço. Claro que o desenho no papel ou a pintura na tela é totalmente diferente desse aparato que é o tridimensional do corpo humano, né? Tem toda uma maciez da pele e tal. E não é porque a pessoa desenha bem que vai também fazer uma super tatuagem já de cara, né? É uma técnica totalmente diferente.
E isso a gente tem que, né? Eu considero que eu ainda aprendo todos os dias, né? Porque cada parte do corpo é um desafio, cada tatuagem é um desafio, né? Mas então, mais voltando, né, a cara de tatuadora, eu fiquei com medo disso, mas hoje eu não vejo. Hoje as pessoas confiam em mim, né? Veem que eu sou uma pessoa séria, né? Aquilo é um trabalho sério, né? Eu tento entregar o meu melhor, né? Sou uma pessoa super concentrada no trabalho e tal. Gosto muito de conversar com o cliente, né? Geralmente eu marco uma primeira conversa para eu conhecer o cliente, saber quais são os sonhos dele, assim, porque a tatuagem ela traz essa carga também de sonho, sabe? Né? Então, assim, às vezes a pessoa quer uma simbologia porque passou alguma coisa na vida ou porque, sei lá, qualquer coisa assim que na conversa eu consigo pescar e desenvolver um desenho assim bem específico, sabe? Bem autoral. Puxando esse gancho, ilustradora botânica. Estávamos a falar nos bastidores, tiveste o curso superior, uma formação superior em Inglaterra. E um episódio que eu costumo dizer, eu também piso na bola, porque eu não sou de cá, e ela pisou na bola também lá. Conta-me então o percurso da formação em Inglaterra com esse episódio. Tá, bom, aqui no Brasil existe a Fundação Margaret Mee, né? A Margaret Mee, ela foi, né, uma inglesa já é falecida, ilustradora botânica, que se apaixonou aqui pelo Brasil, pela fauna, pela flora, fez várias expedições, né, pela Amazônia, descobriu várias espécies de bromélias, enfim, é uma ilustradora espetacular, né? E aí tem essa Fundação Margaret Mee que eles oferecem para um estudante, para um ilustrador botânico brasileiro, né, essa bolsa de estudos para estudar na Inglaterra, ilustração botânica no Jardim Botânico de Londres. E eu tive a oportunidade, né, de ganhar essa bolsa de estudos. Morei na Inglaterra 6 meses, né, estudando ilustração botânica no Jardim Botânico. E no final desse período, desses 6 meses, o aluno faz uma exposição lá no Jardim Botânico mesmo, né? E tem uma library, né? A biblioteca ali do Jardim Botânico, que é grande e tal. A bibliotecária me chamou falando assim: Carol, tem uma pessoa vindo aqui conhecer os seus trabalhos, que ela quer conhecer mais sobre ilustração botânica, né? Ela está num relacionamento, né, com um magnata que é colecionador de ilustração botânica. Ela gostaria de saber mais. E é a Jerry Hall. Aí eu falei: tá, quem é a Jerry Hall? Nossa, você não conhece a Jerry Hall? Mas naquela situação, sabe, quando você não se toca, não liga, a pessoa... é as mulheres do Mick Jagger, né? Eu falei: meu Deus, então tá, né? Coloquei todas as minhas ilustrações em cima de uma bancada enorme lá na biblioteca. E aí, quando ela chegou, uma pessoa super simples, né, me pediu as explicações, eu contei ali sobre a minha arte, a técnica, né, a tradição, enfim, da ilustração botânica, né, e foi um barato, assim, foi muito legal, uma situação, mas eu nem sabia quem era. Mais intimista. Uma vergonha. Agora é assim, vamos passar para a parte mais intimista. Já sabem que chega a uma certa altura da entrevista, eu não faço aquela pergunta padrão, assim, o que é que eu não posso perguntar? Num livro, tens algum livro ou uma frase que te acompanhe diariamente como motivação? Num livro? Um livro, uma frase, uma máxima, um conselho da avó, alguma frase que de alguma forma dê assim um clique de motivação diária. Siga a sua intuição. Eu acho que as pessoas não seguem, sabe, aquela vozinha assim, ou quando você está numa situação, acende uma luz laranja ali, você não quer ouvir, depois fala: eu tinha que ter seguido a minha intuição. Ou no meu caso, ou no caso de qualquer pessoa, vou colocar até, né? Quando, sabe, tem uma voz que te acompanha durante a tua vida, sabe? Algo recorrente que você fica negando, ou que não é a hora, ou mas será, sabe? Eu acho assim que a gente não segue a nossa intuição justamente pelas limitações da sociedade, né? Que a gente estava até falando no início,
ou pelas nossas próprias limitações que a gente se impõe por idade, né? Tô muito velha para isso, né? Ou até no meu caso, né? Eu sempre amei a arte é realmente a minha vida, é o que eu amo fazer, né? E essa vontade de espalhar a minha arte por aí, né? Agora com a tatuagem. Mas eu fui fazer, né, o curso de Direito, que eu me apaixonei, eu gosto muito de estudar, né? Realmente eu tinha essa vontade. Mas assim, tá, daí eu virei advogada, né? Eu sou uma doutora. Tá, e agora você é tatuadora, mas que é isso, né? Mas assim, João, eu posso te falar que até foi com essa pandemia, sabe? Eu me imaginei num hospital, né, para morrer, então, né? Porque tantas pessoas, infelizmente, né, aconteceram isso, não tiveram essa chance, né? E aí eu pensei assim, tá, se alguém me perguntasse o que você se arrependeu, eu teria dito me arrependi de não ter seguido a minha intuição na arte, sabe? Dessa vontade de trabalhar com arte. Então eu poderia ter ficado assim, não, eu sou uma advogada, então fiz essa faculdade, né? Estou trabalhando, tenho uma remuneração ali, então eu vou insistir nisso. Mas não, eu resolvi seguir a minha intuição e eu te digo, não é fácil. Então, se tiver outra máxima, nada é fácil, nada é fácil. Por mais que você ame o que você faz, assim, tem os dias difíceis, né? Então, assim, e outra é movimente a sua energia, sempre. Então, assim, siga a sua intuição, nada é fácil, movimente a sua energia. Tudo começa com um passo, sabe? Todos nós temos... Tu tens uma história de vida. Tenho. Tá? É um livro. Mas Qual é o título? O título do meu livro... Ai, João... Eu faço essas perguntas. Essa pergunta é difícil. Não é difícil. Porque assim, como eu costumo dizer assim, o objetivo do meu programa é espremer a uva. Tá? Não é um rótulo de uma garrafa. É conhecer a uva, conhecer a casta. Daí a personalidade. A tua história de vida, até agora, é um livro. Qual é o título? Agora, essa questão de espremer a uva, tirar o sumo, né? É um autoconhecimento e tanto, né? Essa pergunta aí eu tenho que... Eu posso voltar depois? Não, elaborar, ok. Então. Mas é assim, mas continuamos, tudo bem. Então, assim, eu para finalizar, tá, eu ponho sempre um ponto final com uma pergunta que um comum mortal faz, e então com o currículo que ela tem, de alguma forma é interessante fazer essa pergunta. Direito, ilustradora, tatuadora, micropigmentadora. Quem te conhece pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Depende do que eu estiver falando. Sim, mas a tua essência, o que é que a pessoa vai ler nos teus olhos? Eu espero, né, que vejam uma Carol artista, né, que espero também, né, que conquistando a sua liberdade de expressão, né, através da arte, querendo sempre dar o belo para a outra pessoa, né, uma satisfação assim não, é indescritível, sabe, quando eu atendo um cliente e geralmente eu viro amiga, assim, porque a gente conversa muito, né, mas de ver assim que eu consegui, não é nem devolver, óbvio, mas assim, dar uma autoestima, sabe? Confiança. Uma confiança através de um trabalho meu, mas através do belo, né? Do belo para aquela pessoa, né? Então, eu gostaria até que as pessoas me vissem assim, sabe? Uma pessoa assim, uma giving person, né? Tipo, como que a gente fala? É uma pessoa assim que gosta de se doar através do seu trabalho, né? Com todo o espírito, né? Do belo mesmo. Ela gaguejou, como vocês viram, é assim, mas é assim, é a uva, tá? As redes sociais da Carol de Bassi vão passar aqui tudo em baixo. Vejam o trabalho dela, que é amplo, tá? Sigam as redes sociais dela, vejam a transformação, a reinvenção e a estruturação da Carol de Bassi. Carol, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Eu que agradeço, João, muito legal. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Então é uma junção de duas palavras em guarani. E vem na sequência então a sugestão. A sugestão deste programa então hoje será uma uva que de alguma forma tem sido um pouco conhecida, mas lá está, tem aquela questão de ser muito importante. Não existiria o Cabernet Sauvignon sem a participação dela. Temos então a Cabernet Franc. Cabernet Franc, que foi através da junção da Cabernet Franc com o Sauvignon Blanc que surgiu a casta Cabernet Sauvignon. No caso, temos aqui a Cabernet Franc num rótulo aqui de uma vinícola de São José dos Pinhais, Vinícola Araucária, que se predispôs a pôr o rótulo de gralha azul. Gralha azul porquê? Aparentemente é um pássaro local que, de alguma forma, ao se alimentar do pinhão da Araucária, se alimenta pouco, uma porcentagem dessa semente, e o esconde, esquecendo-se, de alguma forma, de onde a escondeu. E lá está, dessas diversas sementes, surgem todo aquele mato, chamamos assim, de araucárias aqui da região. Falemos então da Cabernet Franc. Cabernet Franc, lá está, é uma parte importante no surgimento da Cabernet Sauvignon e que, de alguma forma, tem como se fosse um tinto fino, estilo bordalês. Cabernet Franc é uma uva distinta da região do Médoc, lá está, mas como é uma uva dita como rara e de pouca produção, é de muito, muito valor todos os pequenos lotes onde ela é cultivada. Temos assim, lá está, um tinto fino, estilo bordalês, dá uns toques um pouco acentuados de café, como vai ser demonstrado posteriormente através de um prato e de uma harmonização clássica, podemos chamar, de um prato regional, o entrevero. No caso, fez lá o Sr. Renato Adur, um dos proprietários da Vinícola Araucária, que se propôs a fazer todo um prato tradicional aqui da região do Paraná. Lá está, do Paraná, do sul do Brasil. Fez o entrevero com pinhão, um grelhado, lá está, fez uma harmonização perfeita, geralmente com esse prato, que mostraremos a seguir na sequência das imagens, em que fez a harmonização clássica. Repetindo, lá está, uma harmonização clássica é feita e baseia-se em um vinho da região do qual o prato também é. Daí chama-se uma harmonização clássica. Tons de café, tinto fino, no estilo bordalês, lá está, é uma distinção bem fina, bem suave, desce redondo, como se pode dizer, e lá está, é uma boa referência aqui da região de São José dos Pinhais, da Vinícola Araucária. Recomenda-se, sem dúvida, e agora na sequência vocês vão ver então a harmonização e o prato a ser confeccionado. A palavra entrevero tem origem da língua espanhola platina e seu significado está atrelado à confusão, cuja palavra descreve bem o prato que leva uma quantidade enorme de ingredientes e proteínas. Ele é feito à base de pinhão e diversos cortes de carne suína, bovina e de frango. Entrevero de pinhão é um prato típico dos estados da região sul do Brasil, principalmente das regiões serranas do estado de Santa Catarina. A palavra é da origem da língua espanhola rio-platinense, que muito influenciou o dialeto da região sul brasileira com a sua forma arrastada de falar. Mais um programa de uvas e personalidades, agora com uma grande personalidade, Luís Miller. Luís, obrigado por teres vindo. É assim, Luís Miller é uma grande figura da maçonaria, aqui no Paraná e também no Brasil, tá? A meu ver, da minha perspectiva, é um dos grandes liberais desse, chamamos ritual, disciplina, movimento, que muitas vezes tem muito mistério por trás, tem muitos rituais, tem muita contra-informação também, mas lá está. Hoje queremos de alguma forma explicar e quebrar determinados tabus.
Luís, obrigado por teres vindo ao meu programa, Luvas e Personalidade. Obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez falar sobre essas coisas que eu gosto tanto, né? É verdade, assim, vamos aqui esclarecer certos mistérios. Eu tenho assim umas perguntas mais ou menos disciplinadas, tá? Para desenvolver um discurso para ver se não ofendo ninguém, tá? Então é assim. Pode perguntar. Não, é cómico, eu sei, mas é assim, há muitas vezes essas questões. Mas diz-me uma coisa, tu tens um canal de esclarecimento sobre maçonaria, factos maçónicos. Isso. Uma pergunta, tens sentido da comunidade maçónica algum atrito ou alguma revolução por teres essa abertura para esse esclarecimento? Olha, o que eu tenho visto por parte a maçonaria é uma irmandade, né? Então nós nos tratamos como irmãos, né? O que chega a mim, na verdade são informações muito positivas, né? Como é que eu comprovo esse tipo de coisa, né? Hoje, com essa questão de internet, a comunicação é muito dinâmica, né? Então, por exemplo, tem muitos irmãos que assistem o vídeo e mandam um WhatsApp para mim, ou mesmo fazem comentários. Então, obviamente, né, que esses que se manifestam demonstram assim, um carinho imenso, às vezes vem para querer tirar algum tipo de dúvida com relação a alguma coisa que eu falei, certo? E já são tantos e tantos vídeos que eu já fiz lá e pode gerar alguma coisa, me perguntam as coisas, então acabo virando uma espécie de um conselheiro, né? Dando as diretrizes, por ter uma experiência um pouco mais larga até nas instituições maçônicas, conhecer com um pouco mais de profundidade as questões estruturais. Muitos vêm me perguntar às vezes os caminhos, que caminhos devo seguir, e tirar dúvidas com relação às mais variadas coisas que você possa imaginar. Eu imagino. Mas uma coisa, na sociedade atual há a questão da maçonaria ter esse mistério. Muitas vezes também tem aquela questão de estar, de alguma forma, inclusa na sociedade a ponto que possa influenciar. O teu círculo, não direi interno de amigos, ou aqueles amigos ocasionais, que opinião é que tem, podemos dizer, de um comum mortal em relação àquilo que tu defendes ou àquilo que as pessoas têm a tendência de pensar como esse mistério, teoria da conspiração, ou ritos, ou imaginário? Como é que tu reages para teres um esclarecimento assim bem linear? Olha, a questão aí que envolve uma das coisas assim que eu primo muito, né? Na questão, por exemplo, de procurar esclarecer. Então, meu objetivo, na verdade, né, o meu trabalho em si, é justamente desmistificar, né? Se você pegar a história, como a gente já conversou em outras ocasiões, aí, se você pegar a história da maçonaria, desde o princípio ela já foi muito envolvida assim, com as pessoas que não as compreendiam, né? Ou seja, se formou uma sociedade, mas a sociedade, a parte de fora, né, a sociedade no geral, viu aquela formação e não compreendia muito o que estava acontecendo. Obviamente, né, como o ser humano tem essa questão natural dele, tudo que é desconhecido assusta. Acaba assustando, né? Então a maçonaria não vai fugir muito, né? Se você pegar a história, né, eu sempre me apoio nessa questão da antropologia, né, ou seja, o desenvolvimento dessa sociedade, que é interessante, né, em todo o mundo praticamente. E a história, né, os fatos que foram acontecendo aí, se você pegar a grande parte dessas teorias, né, e a gente já coloca, né, teorias da conspiração, são pessoas de fora que não compreendem os objetivos, certo? Da instituição, enfim, ela funciona como uma espécie de escola também, né, mas é muito mais amplo que isso daí. E começaram a fazer um trabalho contrário, né, que até a gente conhece esse movimento como movimento antimaçônico, né, que não é uma coisa nova, na verdade. Isso aí, desde que a maçonaria se organizou lá no século XVIII, já ocorreu essa contraparte, né, esse dark side que a gente pode falar, de desinformação, com uma série de publicações aí contra esse movimento, né, que eu chamo de movimento, porque são muitas instituições, né? E o negócio é desse jeito, né? Na verdade, isso criou-se de uns anos para cá, com esse advento da internet, popularizou muito. E aqui no Brasil, é lamentável algumas questões que a gente acaba vendo, né? Criou-se muito um movimento anti-maçom, certo? E a maçonaria, assim, como instituição, as instituições como o Grande Oriente do Brasil,
as grandes lojas, orientes independentes, né, as que eu trato como linhas tradicionais da maçonaria no nosso país, pouco foi feito, na verdade, na questão assim de tentar explicar alguma coisa. E eu via que existia um movimento muito forte ao contrário, e aí um movimento perigoso. Por que perigoso? Sabe, um movimento de dissimulação e desinformação, e ao mesmo tempo de aproveitadores iniciando os golpes, dizendo-se maçons, que isso é um outro problema gerado pela desinformação. Então, na verdade, o meu objetivo como um todo, basicamente, a gente pode falar que é justamente essa questão do esclarecimento. Para você que entende de maçonaria, ou que não entende de maçonaria, como hoje, e todo dia acontece uma série de coisas, né? Que nem hoje, a gente está conversando aqui agora. Eu estava respondendo, né, que a gente conversa muito, né? Hoje tem essa questão aí de comunicação muito mais simples, né? Vamos pôr desse jeito. Estava respondendo uma pessoa, olha a situação, né? Que morava num determinado estado, que eu não vou falar qual era, mas acabou indo para outro estado, e naquele estado anterior, né, seu estado-mãe, havia recebido um convite, alguns anos atrás, e a esposa não quis que ele entrasse. Por quê? Porque ela tinha uma carga de preconceito. E não foi a primeira vez que aconteceu isso. Qual que é a minha orientação? Peça coisa simples, né? Não estou pedindo para comprar nada. Falei, dá uma olhadinha nos vídeos aí, sabe? A maioria das dúvidas você vai conseguir tirar ali. E muda a cabeça. E daí ele falou, não, já fiz esse tipo de coisa, agora eu precisava de uma orientação, como é que eu me dirijo, com quem que eu converso. Então eu, por ser do Grande Oriente do Brasil, sempre recomendo, né? Então procure o Grande Oriente do Brasil aí no seu estado. Sabe? Tem o site na internet, então procura no estado, eles podem lhe dar informações mais precisas ali do processo interno, que cada estado vai ter a sua política, na verdade, né? Com relação à entrada de membros. Então, essa basicamente, assim, até matando assim, muitas dúvidas que as pessoas têm, essa aqui seria a resposta básica da questão. O teu fundamento de esclarecimento fez com que escrevas diversos livros, como estão aqui expostos, lá está, exatamente para ter essa questão de esclarecimento. Essa questão de esclarecimento, tu já abordaste essa questão, serve, e eu não direi que haja uma situação diretamente relacionada para, aspas, angariação de irmãos. Não. Há uma questão de esses proponentes irmãos têm uma curiosidade cultural, podemos dizer que seja cultural, de conhecer a maçonaria. Sim. Subentendes, pela tua perspectiva, que a maçonaria, tendo todo esse legado, e porque houve uma participação direta na evolução histórica mundial, que seja uma faculdade? Não tenho dúvida quanto a isso. Não tenho dúvida. A gente poderia colocar como uma faculdade de vida, né? Porque ali, assim, eu até tenho os meus jargões, né? Eu sou um cara assim que eu gosto muito desses ditados populares. Eu enxergo uma sabedoria assim e eu provoco a todo mundo que está assistindo aqui agora a fazer esse exercício de começar a refletir sobre o real significado dos ditados populares, né? Então, gosto muito dessa questão e de fato, a maçonaria é muito além, né, de uma escola, a gente pode pôr, né? Eu estava querendo dizer que ela seria uma espécie de micro do macro. Então ela é um pequeno corte da sociedade, onde você vai encontrar todos os benefícios, toda a cultura que a gente vê na sociedade, muitas vezes de uma forma muito heterogênea, naquele espaço. Ou seja, não são só coisas boas. Você vai encontrar pessoas extremamente agradáveis que você, imediatamente, a partir do momento que cruza o olhar, você já vê, você parece que consegue alinhar com aquela pessoa, já rola aquele negócio que a gente chama no outro ditado popular, né? Que os anjos se alinham, né? Cruzou o santo, como é que vai dizer? Cruzou o santo, os anjos se alinharam, né? Que tem aquele negócio que o meu anjo não bate. E tem pessoas também que o anjo não vai bater, né? Certo? Mas você acaba sendo exposto, na verdade, né, por conta da estrutura que é utilizada na ordem, que é uma reunião de algumas pessoas, na verdade, né? Elas têm a estrutura das lojas, que são estruturas independentes, e são as pessoas que fazem as reuniões, né? Mas naquele pequeno círculo
que eu sempre faço a comparação, seria uma espécie de uma pequena cidade até, né? Porque tem aqueles cargos, tem toda aquela movimentação que existe dentro de uma loja. Aquelas pessoas começam a criar um laço tão forte, sabe? E daí você começa a, na verdade, até ter o real conhecimento da palavra irmandade. Daí você começa a desenvolver uma série de virtudes, como essa questão da irmandade, que não deixa de ser uma, mas a fraternidade, a caridade, certo? Você começa a criar mais empatia, né? Falando assim de virtudes de uma forma mais corriqueira, né? E depois, obviamente, se você for um estudioso, vai começar a desenvolver outras virtudes, né? Que são as virtudes teologais, como fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força, que são as cardeais, né? Tem as teologais, fé, esperança e caridade. Temperança, prudência, justiça e força, que são as 7 virtudes que todo ser humano deveria parar, conhecer, refletir. E esse convívio dentro da loja, esse convívio maçônico, nos propicia a vivenciar muito dessas coisas. É um exemplo, né? E quando eu falo exemplo, nós temos 2 lados do exemplo, né? Às vezes as pessoas são exemplos positivos e negativos. E por que eu estou falando isso? Não é uma crítica, é uma realidade. Por quê? A instituição é feita por homens, né? Então, todos nós temos as nossas falhas e estamos buscando nos aprimorar. Aí daí, se você faz um paralelo com essa perspectiva de uma escola, sem dúvida nenhuma você vai ver que é uma escola mesmo, né? Para manter essa disciplina, esse rito, essa questão familiar, chamamos assim, considera-se que a maçonaria seja uma sociedade discreta, não secreta. E agora vou na sequência do discurso que estavas a ter. Como é que tu encaras o feminino na maçonaria? Então, se a gente observar a perspectiva da ordem em si, né, eu sempre procuro tratar a maçonaria como um movimento mundial. Até lá no meu canal, lá, Fatos Maçônicos, né? Vai passar aqui no rodapé, tá? Todas as redes dele, né? Só procurar Fatos Maçônicos no YouTube, ou Luiz Miller, maçonaria já aparece, né? Mas eu sempre trato, né? Eu faço parte de uma instituição, né? Regular, reconhecida mundialmente, né? Mas eu procuro sempre trazer uma perspectiva macro da coisa. Então eu trato esse movimento, procuro esclarecer, e é complexo na verdade esse negócio, mas eu procuro trazer essa perspectiva assim, vamos pôr assim uma palavra bonita, holística da questão, certo? E o que eu quero dizer com isso? É que existem várias e várias vertentes da maçonaria. Nós temos a vertente conservadora de homens, vamos pôr desse jeito, né? Vertente, como eu falo, regular, reconhecida, o que eu chamo de tradicional, que traz a raiz, certo, de fato. Mas nós temos a vertente também de maçonaria que ocorreu lá na França em 1901, isso, Le Droit Humain, o direito humano, né? Existia um movimento lá de maçonaria feita por homens e mulheres, trabalhando juntos. E nós temos a outra vertente que seria a maçonaria feminina, certo? Mas existem mulheres dentro da maçonaria tradicional, né, como eu coloquei? Existe. São as nossas esposas, né? Que nem até aproveitando a situação aí, falando, né? Aqui, ó, tem uma revista aqui, é uma revista, um periódico, né? Do Grande Oriente do Brasil, certo? Da potência do Grande Oriente do Brasil, Paraná, que fala aqui das mulheres na maçonaria, né? Mulheres na maçonaria, sim. Quem são essas mulheres? São as nossas esposas, como eu falei, que fazem um lindo trabalho no que a gente chama de instituições paramaçônicas, que são reuniões de mulheres que trabalham desenvolvem trabalhos, né, de caridade para ajudar a sociedade, ajudar asilos, ajudar instituições assim, que necessitam de ajuda também. Então a mulher tem um papel fundamental na maçonaria, e na maçonaria tradicional. Não trabalhando junto com os homens dentro do templo maçônico, né, dentro daquele período de estudo que o homem que é maçom se propõe a ter, mas colaborando, né, dando suporte, inclusive, né, ajudando a ficar em casa, né, porque o homem tem que ter um suporte. Né? Ser maçom você precisa ter uma coisa assim, que você precisa ter uma estrutura. Certo?
está dedicando algumas horas da sua semana, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, é uma vez por semana, cada 15 dias, mais ou menos, né? Diferente de locais como Inglaterra ou os Estados Unidos, né? Que tem uma reunião ritualística, como a gente chama, com uma periodicidade assim, mais ou menos de uma vez por mês. Aqui, basicamente, é toda semana, né? Então, o cidadão, né? No caso, o irmão maçom, deixa a sua esposa em casa, muitas vezes, né, à noite, né, que geralmente é o horário das reuniões, na grande maioria das lojas, mas existem exceções. Eu já participei de uma reunião 7h30 da manhã. 6h30 também, 6h30. Então, as mulheres dão aquele suporte, né, auxiliam e colaboram também para que o irmão vá lá, desenvolva-se, né, ou seja, até estude, colha aqueles frutos para ele mesmo e traga isso para o seu âmbito familiar. Todas essas virtudes que eu falei desde o começo ali, né? Todo esse convívio nessa família nova que acaba aparecendo, que ele acaba recebendo lá, quando entra na maçonaria, ele acaba compartilhando dessa questão que a gente pode chamar de amor, né? Que é uma palavra muito pouco compreendida no nosso idioma, né? Muito pouco compreendida. Ele acaba conhecendo uma outra vertente dessa palavra, e conhecendo isso daí, incorporando, como eu sempre acabo dizendo, né, também é um conceito que é muito, uma coisa que eu tenho muito bem conceituado comigo, essa questão, você acaba incorporando essa informação, podemos pôr, né, essa informação que você acaba recebendo, né, depois que você, eu tenho os meus jargões também, depois que você lê, né, que eu tenho ler, entender, compreender e fazer com que a informação faça parte de sua natureza. E se você pegar essa questão do convívio, né, uma questão empírica, e observar essa questão do amor, né, você leu, no caso leu, mas conviveu e aprendeu, entendeu, se você começar a especular sobre essa questão, compreendeu, com mais profundidade. E a partir do momento que essa informação faz parte da sua natureza, você torna-se aquilo. Isso é muito interessante, porque você se tornando aquilo lá, aquela informação, ou seja, no nosso caso aqui específico, o amor, você vai destilar pelo teu círculo interno. Isso vai ter uma influência muito benéfica em todo mundo com quem você tem contato, principalmente o âmbito familiar. Então ajuda bastante, sabe? Essa que a gente pode condensar em tudo isso que eu falei, uma espécie de expansão de consciência. E aplicar, de alguma forma, o conhecimento que vai adquirindo ao longo dessa faculdade. Sem dúvida. Isso é o ponto principal da ordem. O conhece de ti mesmo encaixa. Sim, né? Isso daí era um dístico lá do oráculo de Delfos, lá na ilha de Delfos, no templo de Apolo, na ilha de Delfos. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então é bem por aí, né? Essa questão e o objetivo no final da maçonaria, né? Que todo mundo, tem um segredo, né? Qual que é o grande segredo da maçonaria? É o contexto iniciático, né? Que é uma questão. Mas qual que é o objetivo da maçonaria? A maçonaria, ela trabalha assim, a grosso modo, de uma forma muito, talvez, para o pessoal entender, ela trabalha com um aspecto que tende a levar o irmão a ter uma expansão de consciência. Uma coisa que muitas pessoas buscam hoje, né, mas não sabem por quê, né? E para que serve, né? Para que serve expandir a consciência? Se a gente conseguir entender esse contexto, ele é extremamente, talvez seja, eu acho que é a coisa mais interessante que as pessoas deviam buscar, né? Porque você ter consciência das coisas, e nesse contexto da maçonaria, você ser consciente lhe dá o poder de você trabalhar com toda a sua potencialidade. Você ser consciente, criar uma visão macro das coisas, num âmbito assim, muito holístico, vamos pôr assim, do nosso convívio, de tudo que a gente tem, você consegue concentrar as suas forças, sua atenção, né? Eu preciso... E daí, mas para que serve eu ter toda essa minha potencialidade à flor da pele? Controle? Eu quero, sei lá, estudar piano. Você vai conseguir desenvolver toda a concentração necessária para aquilo. Eu quero aprender uma nova língua. Você vai estar apto, né, na verdade, a entender a sua natureza, né, como ser, certo? Entender a natureza que nos circunda, né? Esse mundo fenomênico, né? Sabe? Nós temos os mundos internos, né? Não é tudo, e obviamente, né? Falando nesses aspectos invisíveis, né? A intenção é que a pessoa tenha uma percepção que existe muito mais do que os nossos 5 sentidos diretos podem captar, né? Ou seja, existe muito mais coisas aí do que a gente pode perceber muitas vezes, né? E você ser consciente desse tipo de coisa
é um benefício fantástico, né? Você tem uma vida muito mais, em última instância, podemos pôr assim, mais harmoniosa, porque você se conhece e conhece o universo. Então as mazelas, vamos supor, você entende que são coisas que acabam acontecendo. A gente, muitas coisas a gente tem, nós aprendemos, na verdade, a nos controlar. Uma pessoa consciente, ela tem controle sobre ela mesma, certo? E ela entende que tem muita coisa nesse mundo externo que você não tem controle sobre isso. Mas você acaba entrando assim a gente pode pôr até numa espécie de maré. Você entra numa maré como um oceano, você vai caminhando junto, sabe? E vai entrando em ressonância com tudo isso que o universo tem a nos oferecer no final da conta, e você vai ver que é uma coisa maravilhosa, você viver em harmonia, né? Viver em harmonia consigo mesmo, sabe? Entendendo que existem dificuldades, obviamente, né? Se você pegar a história, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Você vai pegar pessoas abençoadas, santos, né? Não tiveram problemas? Todos tiveram. Porque houve aquela questão de falta de compreensão ou falta de equilíbrio na expansão desse conhecimento. Não, até que você pega determinados santos que tiveram histórias assim de muito sofrimento, né? Você vai pegar por que esse cidadão, essa pessoa acabou sendo santificada? Santos, quando eu falo, né, me refiro justamente a um processo assim até burocrático, podemos pôr, onde a Igreja Católica Romana nomeia alguma pessoa como santificada, certo? Então ela cometeu, assim, no melhor sentido das palavras, alguma ação que a santificou, né? Então existe um processo, e aquilo é burocrático, e a pessoa acaba recebendo essa, que podemos chamar dessa honra até, né? Podemos pôr. E daí você vai observar a vida cotidiana dessa pessoa, muitas vezes passou por muito mais sofrimento do que a gente possa imaginar. Ou seja, é o reconhecimento de um esforço. Sim, de evolução. Também. Luís, estamos a finalizar. Tínhamos aqui com as cerejas, a conversa com as cerejas connosco, é o cacho. Agora é assim, duas últimas perguntas. Primeira das últimas perguntas. Sim. Aquele que não sabe que é maçom, mas já o é, como é que ele se pode aproximar? Que conselho é que pode dar a esse proponente? Muitas pessoas hoje buscam, né? O meu conselho nessa questão é você parar. É você para um pouco, dar uma respirada, né? E procurar entender o que você quer, primeira coisa da tua vida, né? E daí pode vir a cair nessa questão que você está tocando. Aquele negócio de maçonaria me chamou a atenção. O meu conselho na verdade, a pessoa procurar entender melhor do que se trata isso daí. Porque, como você está vendo, é um assunto, de fato, bem complexo. A maçonaria é bem complexa. O movimento maçônico, assim, é um troço, assim, por isso que para mim é apaixonante. Talvez por causa da complexidade e até da dificuldade, né? E até do convívio que eu tenho com as pessoas. E você pode questionar os irmãos sobre determinadas coisas, né? O que é maçonaria, por exemplo. Você vai escutar as mais variadas definições. Isso é uma realidade, que eu já fiz a experiência. Mas para você, o que é a maçonaria? Eu fico escutando, né? Pergunto para o outro. E para você? Cada um vem com sua tese, que traz assim, essa carga de entendimento, né? Mas ela é um negócio muito amplo, sabe? E complexo. E daí, a minha orientação às pessoas que querem despertar para esse lado, obviamente, é buscarem mais informações. Aonde buscarem? Quero entrar para a maçonaria, por exemplo, né? Então, como eu falei, cada estado aqui do nosso país, né, possui três linhas tradicionais, três potências tradicionais. É o Grande Oriente do Brasil, você vai achar lá no seu estado, né? Só digitar lá, você mora no Amazonas, Grande Oriente do Brasil, Amazonas. Você mora no Rio Grande do Sul, Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, a mesma coisa, Grande Oriente do Paraná. Em cada cidade, basicamente, a gente tem uma loja da maçonaria, certo? Ou da grande loja, né, do Grande Oriente do Brasil, da grande loja, ou do Grande Oriente Independente, né, dos Orientes Independentes ligados à Comap. Então, buscar é um outro passo. Buscar na internet hoje tem essa facilidade, né? Mas, obviamente, se você conhece alguém que faz parte da instituição, ir lá conversar com essa pessoa, tirar dúvidas a respeito de como que funciona, o que é de fato, né? Como eu falei, e
Obviamente, até externalizar, que é uma coisa comum, na verdade, né? Pouco falado, mas é comum, não? O João é maçom, por exemplo. Eu não sou maçom. Ah, pô, queria saber um pouquinho mais sobre maçonaria. Como que funciona esse negócio? Como é que é o trabalho? Qual que é o objetivo? Ah, legal, gostei da sua explicação. Como é que eu faço para entrar? É super simples, na verdade, né? É uma coisa natural, é uma coisa natural. E agora a última pergunta, mais intimista. Sim. Luís Miller, currículo, escritor, toda essa bagagem de cultura, o que é que os teus olhos dizem? A respeito do que? A pessoa encontra-te na rua, a pessoa conhece pela primeira vez, Sim. há uma primeira percepção de quem é Luís Miller. O que é que os teus olhos dizem? O que é que a pessoa lê nos teus olhos? Eu acho que veio um cara muito louco. Muito louco, né? Acho que veio um cara muito louco, né? Porque eu tenho essa personalidade, talvez, assim, de um pouco mais expansiva, né? E diferente, né? Porque eu sou aqui de Curitiba também, né? Sou aqui de Curitiba, o pessoal, e sou descendente de alemão, né? Sou descendente dos dois lados da minha família, de germânicos. Fugiu então do padrão. Não, mas já me falaram o seguinte, me falaram assim, ó, você é um alemão da Bavária, sabe? Aquele cara lá do Oktoberfest, cara que gosta de festa, um cara expansivo. Então, não sei, sabe? Não sei. Não sei o que as pessoas acham, mas, enfim. Fica a hora do mistério. Então. Fica um grande mistério. Luís, então é assim, as tuas redes sociais vão passar todas aqui no rodapé, tá? O teu canal também, Fatos Maçónicos no YouTube, fica aqui a referência. Luís, muito obrigado, tá? Lá está, eu gosto de trazer estas personalidades para rechear de conteúdo diferenciado, temas diferenciados, e lá está, quebrar verniz, que eu também gosto. Isso. Luís, muito obrigado por teres vindo, tá? Eu que agradeço. Tem aqui mais publicações, tem N livros, consultem, um grande centro aqui ao meu lado. Vamos fazer então uma pequena pausa e já de seguida a sugestão da semana. Até já.
Ok, João Carlos Farrapa, agora com mais uma história e mais uma garrafa. Vamos falar da Islândia. O que é que a Islândia tem a ver com o vinho? Frio, óbvio, mas vamos recordar então uma dica lá para o Marco Broto, o caçador da aurora boreal. Vamos falar do Benivin. Benivin é um vinho ardente, sendo a sua tradução à letra, e é feito de fermentação de batata com cominho. No entanto, geralmente esse vinho ardente, o Benivin, é consumido como acompanhamento com um prato que se chama ácaro. Ácaro nada mais é uma forma de secagem ou putrefação do tubarão que eles têm na Islândia e é um prato típico regional. Devido ao seu sabor, geralmente o Benivin serve como acompanhamento, consta para disfarçar o sabor do ácaro, ou então o sabor do tubarão putrefacto. 37,5 graus de álcool, é uma bebida, por mais que se diga regional, não é reconhecido como tal, mas sim é confeccionado pelos locais quando de alguma forma querem impressionar os visitantes ou os turistas. Então lá está, vinho ardente, Benivin, na Islândia, uma referência ao nosso ilustre amigo Marco Broto, lá para a Islândia, e um ácaro, tubarão seco ou putrefacto, de acordo com as recomendações. É mais uma dica, mais uma história e mais uma garrafa. Sigam então os meus contactos, YouTube, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades, para acompanhar estas e outras histórias, tanto aqui como lá de fora. Então não se esqueçam, sigam as minhas redes sociais, João Carlos Farrapa, YouTube, de Uvas e Personalidades, e acompanhem outras histórias atuais e contemporâneas. Então, sendo assim, não percam o próximo episódio. Oi, eu sou a Viviane Voltolini e convido vocês para conferir com a gente a matéria que a gente fez com Uvas e Personalidades.